Bom, pessoal, o tema de hoje é limpeza de disco. A gente sabe que quem gosta de ouvir, escutar vinil, sabe qual prazer que é escutar música no disco do vinil, né? Então, mas a gente sabe também que para refinar esse prazer, os discos precisam estar bem conservados, precisam estar limpos, higienizados, porque a gente sabe que a poeira, a sujeira é um problema dos discos de vinil. Primeiro que eles tendem a acumular eletrostática, o que atrai partículas de poeira para os sulcos do disco, e com o tempo aquela poeira ela vai acumulando de tal forma que acaba prejudicando a fidelidade do som, a audição, aquelas nuances, né, da música. E às vezes chega a pontos extremos, né, como em casos assim de garimpos que a gente encontra às vezes discos, aquele disco que a gente tanto procurava e tal, e estava com aquele preço baratinho, e muitas vezes ele já está no estado bastante sofrido, né, sujo, com muitos estalos. Você coloca ele para tocar e parece uma panela de pipoca, parece estar fritando alguma coisa ali, né? E eu particularmente acho isso super desagradável. Se você não se importa com esse barulho aí, tudo bem. Mas acontece também que a vida útil da agulha do seu toca-discos depende também desse fator, do disco estar limpo, porque quanto mais atrito na passagem, no movimento ali, mais desgaste você vai ter da agulha, e isso vai diminuir a vida útil. Ou seja, é até uma questão de economia também. Além de oferecer um som melhor, vai proporcionar economia também, certo? Então, existem várias maneiras de fazer limpeza de discos, todo mundo já sabe, aquela mais tradicional, que é usando um detergente neutro com uma esponja macia, aquele esponja amarelinha, né, que você vai lá, dá uma enxaguada no disco primeiro, tira o excesso da poeira, depois vem com detergente neutro e faz aquele movimento com a esponja ali em cima do disco, movimento circular e tal, beleza. Para quem tem muita grana no banco e tem condição de comprar, pagar 4 mil, 5, 6 mil reais, às vezes até mais, em uma máquina daquela de limpeza por ultrassom, maravilha. Eu acho que faz mais sentido para o lojista adquirir uma máquina daquela, né? Porque o lojista está sempre comprando lotes de discos e faz muita diferença realmente, pelo menos nas demonstrações que eu vi, deu para notar uma diferença incrível da limpeza que é feita através daquelas máquinas de ultrassom. Então, para o lojista que ele compra lotes de discos, e muitas vezes são discos, até discos caros, mas que estão numa condição de uso com muita sujeira e muito ruído, aí faz sentido o investimento, né? Porque ele vai precisar fazer isso com centenas, milhares de discos. Mas para você que aprecia ouvir sua música em casa e de vez em quando está lá comprando um disco, num sebo ou pela internet, de qualquer forma, talvez não faça muito sentido você fazer um investimento desse. Eu sempre faço a limpeza dos meus discos, sempre faço aquela limpeza tradicional, né? O enxágue e depois o detergente neutro, a esponja. E antes de fazer a audição, eu aplico, sabe aqueles tipo limpa vinil, alguma coisa, né? Que a gente já sabe mais ou menos a receitinha como é, né? Álcool isopropílico, água desmineralizada e um pouquinho de detergente neutro, né? Então, antes de fazer a audição, eu dou aquela borrifada no disco, passo a toalha de microfibra para dar aquela secada. O próprio produto ele já é autossecante, mas ainda assim eu passo uma flanelinha ali para dar aquela secagem mais rápida. E vou escutar meus discos numa boa, porque além da limpeza também, aquele fluido, ele também diminui drasticamente o problema da antiestática. Mas vamos ao que interessa, vamos para o assunto desse vídeo. Eu resolvi experimentar aqueles sprays de espuma limpa tudo.
Bom, qual foi o meu critério, né? Eu peguei um disco que não é um disco que estava aqui na minha coleção, mas não era um disco muito caro, um disco barato, fácil de encontrar. Como é um teste também, eu não estou recomendando, não estou dizendo faça isso em casa, é por sua conta e risco. Eu estou colocando aqui a minha experiência. Eu utilizei um disco que fazia muito barulho, aliás, fazia não, né? Tem muito barulho, escolhi um disco que tem muito barulho, muito ruído, é aquele disco que fica fritando do início ao fim. Um lado do disco está até bom de se escutar, né? Tá bom de escutar. Mas o outro lado do disco não tem condição, tá péssimo. Eu vou colocar uma amostrazinha curta aí para vocês, não posso demorar muito o áudio para não ter o vídeo derrubado. Mas é só para vocês terem uma noção do estado do disco. E vou fazer a limpeza com essa espuma de limpa tudo, né? Para a gente testar o resultado depois para ver se vale a pena. Tá? Eu não aconselho, eu não pegaria um disco, por exemplo, pegar um Ticoans ou um Paibiru, ou um Racional do Tim Maia, para fazer esse experimento, lógico, né? Mas um disco, eu peguei um do Led Zeppelin, né, que é um disco que é relativamente fácil de encontrar, gira em torno aí, frequentemente eu vejo na faixa dos 140, 160 reais, quando bem conservado. Se você for lá na lista do Matheus, da Adornos Lab, você vai encontrar ele facilmente por 109 reais, às vezes até por menos, e muito bem conservado, tá? Mas enfim, eu peguei um disco que realmente valeria fazer o teste. Então nós vamos dar seguimento aqui ao vídeo, aplicando a espuma, e vamos ver o resultado final. Considerações finais. Houve um pequeno ganho na qualidade do áudio. Um pequeno ganho. O que acontece com o disco que eu peguei para exemplo, para teste, é um disco que, como eu falei, um lado do disco está muito estragado. Apesar de não ter pulos, mas talvez por conta de mau armazenamento, alguma coisa parecida, mau uso, que deixou o vídeo com um estalo que a cada volta no disco ele dá aquele barulho, aquele estalo, aquele chiado, tá? No entanto, enquanto a música toca,
houve uma melhoria, sim, considerável na qualidade do som, do áudio. Então, assim, o disco realmente está mais limpo. Seria necessário testar outros discos, né? Discos realmente sujos e não fisicamente danificados, né? Então, assim, mesmo com esse problema, desse ruído, desse chiado que acontece a cada volta do disco, aí agora dá para escutar o disco, tá? Então, assim, é necessário fazer mais testes, volto a dizer. Não recomendo que ninguém faça, isso foi um teste meu, foi uma experiência minha particular. Eu selecionei um disco que sem muito valor, mas acredito que vale a pena fazer outros testes também. Se você tiver curiosidade, tiver a fim de fazer algum teste, é por sua conta e risco. Eu não posso garantir, eu não sei qual que é a receita, quais componentes contém naquele produto. Tá? Então, para você ter ideia, nem a água da torneira é muito recomendado porque contém cloro e outras substâncias, outras partículas, micropartículas, que elas podem com o tempo ir acumulando nos sulcos dos discos e futuramente causar um problema. Tá? Então, assim, isso aqui foi um teste só para casos específicos de discos que praticamente iam para o lixo, né, que já estão comprometidos, e aí você tenta fazer alguma coisa para melhorá-los. É igual aquela história dos discos empenados, né? Que tem gente que testa de um jeito, testa de outro, com calor do sol, com chapa de vidro. Já vi na internet aí que já tem hoje gadgets que foram feitos para isso, né? Equipamentos que foram feitos para desempenar os discos, tá? Então, assim, são medidas extremas que a gente utiliza para casos muito específicos. Se você ainda não está seguindo o canal, peço que você passe a seguir a gente, clique no sininho para ativar as notificações, comenta aqui o que é que você achou desse teste e quais os testes ou quais os métodos que você já utilizou, além daquele convencional, que é o da água com detergente neutro. Valeu, até o próximo vídeo.